Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de março de 2026. E nesta quinta-feira, sempre às 18 horas, nós estudamos esta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa publicação de Allan Kardec, maravilhosa, né? E na noite de hoje, nós recebemos o nosso querido irmão Márcio Godinho, que está nas dependências do seu trabalho, e ele vai conversar conosco sobre o capítulo 13, itens 5 e 6. Esse capítulo 13, que é um capítulo maravilhoso, que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda, né? o que, o que dê a vossa mão direita. E os itens 5 e 6 vão falar do óbolo, o óbolo da viúva. Muito bom, muito interessante esse texto. Então, Márcio, muito obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite. Desculpe se a gente está incomodando você de alguma forma, porque você está no seu trabalho. Leve o nosso abraço aos seus companheiros de trabalho, aos seus companheiros de casa espírita. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua boa vontade de nos atender e os seus estudos. Bem, antes de nós começarmos aqui a nossa palestra de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos, para que a Carmen faça a leitura de um pequeno trecho e depois a prece. E aí, depois, Márcio, eu passo a palavra para você e você tem até 7h20, 19h20 para concluir suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o nosso preparo, a nosso preparo é desse livro aqui, Pai Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. E a página aberta é o capítulo 7, que tem como título Maior Falta de Caridade. E ele nos diz assim: a maior falta de caridade em relação ao próximo nem sempre será o pedaço de pão que negas ao faminto que te bate à porta. Nem mesmo, talvez, seja a tua frieza a quem te interpele na via pública, reclamando minutos de tua atenção. Tampouco a tua omissão nos gestos de solidariedade em prol de qualquer causa de natureza humanitária. A maior falta de caridade que o homem pode praticar em relação ao semelhante é negar-lhe oportunidade justa de se redimir perante si mesmo e a sociedade. Por este motivo, a atitude de estender a mão e de levantar alguém que se encontra moralmente caído para que ele retome a jornada interrompida será sempre dos atos mais nobres da vida. Então, amigos, diante dessa lição aqui para nós de compreensão, de caridade, estamos aqui reunidos mais uma vez na casa de Francisco de Assis. Só temos a agradecer esta oportunidade de estarmos aqui. Abençoe nosso amigo Márcio, que ele veio com toda atenção, todo carinho, para nos ensinar, para nos trazer essa lição do Evangelho que é tão importante para nós. Que Jesus abençoe a nossa casa, abençoe os nossos propósitos e que estejamos sempre muito atentos ao que hoje, nessa noite de hoje, o nosso amigo irá nos trazer. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, eu estou passando a palavra para você. Tá bom, Rose. Boa noite a todos aí, os amigos, boa noite aí aos companheiros da Casa de Francisco de Assis. É com muita alegria que a gente está aqui de novo para esse bate-papo, para essa conversa, né? Para esse exercício fraternal de interpretação do Evangelho. Bom, hoje vocês vão me perdoar um pouquinho, não vai ter o PowerPoint, porque conversava com Rose que eu estou no ambiente de trabalho mesmo. Estou aqui no meio de um grande hospital da, da Baixada Fluminense, mas já no término do plantão e vai dar tudo certo. Já deu. Estamos aqui para a nossa conversa dessa quinta-feira, né? E eu não sei se vocês perceberam, na realidade, a Rose citou o Evangelho segundo o Espiritismo,
que nada mais é do que uma obra de interpretação do Novo Testamento, né, que Kardec fez sob a ótica da doutrina espírita. Então, na realidade, todo o evangelho é um exercício de interpretação evangélica, de exegese, não é isso? E é muito interessante que o benfeitor Emmanuel fala que cada trecho do evangelho é como uma pequena pérola, né, que a gente emenda uma na outra e forma uma conta muito harmoniosa. E o mais interessante é que também o benfeitor diria, né, Emmanuel diria, que nenhuma interpretação evangélica é de natureza exclusiva. Ou seja, eu vou interpretar de uma forma baseada na minha experiência, na minha vivência, na minha bagagem, no meu conhecimento, dos meus sentimentos, né? Como a Rose vai fazer de uma outra forma, a Carmen de outra forma. E assim, com essa singularidade de interpretação, a gente forma essa conta, né, de pérolas tão preciosas e de uma maneira tão diversificada. Então, o que eu vou apresentar na noite de hoje é só um ponto de vista, ok? E todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, tá certo? Concordam? Então vamos lá. A gente hoje então vai recorrer muito a Allan Kardec, né, nas obras básicas, e vamos recorrer aqui à ajuda também do benfeitor Emmanuel numa outra passagem, numa outra página. E aí é óbvio que, para não perder a riqueza do texto evangélico, Allan Kardec separou um trecho que eu chamado trecho do óbolo da viúva. E nesse capítulo 13, Allan Kardec está, com a ajuda dos espíritos, fazendo reflexão sobre a caridade, sobre a benevolência, né? Sobre o ato de dar, sobre a caridade. Ele dedica o capítulo inteiro para fazer essas reflexões. E para eu não perder a riqueza do texto evangélico, eu vou ler aqui junto com vocês, vocês podem acompanhar aí no evangelho de vocês, um texto que Allan Kardec separou, que está no evangelho de Marcos, Marcos 12, 41, e no evangelho de Lucas, evangelho Lucas 21, versos de 1 a 4. E aí a gente vai ler, e eu gostaria de depois separar algumas reflexões, né, de algumas palavras, de algumas expressões. Vamos lá. Diz o seguinte, o evangelista Marcos: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Vamos fazer uma pausazinha. A gente está se reportando, então, há 2000 anos atrás, na Palestina, né? E para que a gente lembre um pouquinho, né? Era hábito dos judeus, né? Quando iam ao templo, né? Porque era o local sagrado de adoração a Deus, eram os templos. Os templos eram divididos em várias regiões, de uma área mais externa, de um muro mais externo, e que dava acesso a uma área mais interior, que dava acesso a outras portas, até chegar lá no interior do templo. Aliás, o interior do templo só era permitido frequentar os homens. E não preciso lembrar para vocês que estamos fazendo referência a uma época, 2000 anos atrás, no Oriente Médio, uma sociedade extremamente patriarcal, não é verdade? Onde a mulher tinha muito pouco valor. Aliás, o valor das mulheres eram dados baseados na sua capacidade de procriar, gerar filhos, gerar descendência e cuidar da casa, dos afazeres da casa. E existia até essa segregação do ponto de vista da adoração. Só podiam ser sacerdotes os homens, escribas os homens, frequentar o interior do templo os homens, tá? Mas existia uma área externa dos templos, logo após o muro externo, onde existia essa estrutura, que era a estrutura do gasofilácio. Hoje, infelizmente, eu não tenho imagens aqui, mas se vocês depois tiverem a curiosidade, né, coloquem na internet gasofilácio à época de Jesus. O que é o gasofilácio? É uma urna de madeira, tá certo?
onde se recebem dinheiro ali dentro, ok? Seria o equivalente, por exemplo, aos irmãos católicos, como chama aquela estrutura lá, né? O depositório, tá bom? E é interessante que logo na parte externa dos templos, do Templo de Jerusalém, ficavam vários gasofiláceos. E a parte superior do gasofiláceo, desse receptáculo de madeira, tinha como que uma corneta ou uma trombeta com a boca virada para cima. A área superior era mais larga, a área inferior era afunilada. Provavelmente com que intenção? Para que as pessoas depositassem os dinheiros, eram as moedas, né? Não existiam cédulas, pudessem as moedas cair e as pessoas não enfiarem a mão para pegar, se tivesse algum desavisado que quisesse pegar as moedas de volta. Ok? Tá? Acho que a Cris está dividindo a imagem aí, tá? Eu não consigo acessar porque eu estou no celular. Mas é muito interessante. Aliás, vocês lembram, nessa mesmo capítulo que Allan Kardec está estudando com a gente, ele cita uma passagem do Evangelho quando fala que a caridade, ao fazer caridade, não se deve tocar trombetas. Lembram dessa passagem evangélica? Talvez isso faça uma referência à estrutura do gasofilácio, que a parte superior é uma trombeta. Quando as pessoas depositavam muitas moedas, aquilo tilintava e fazia muito barulho. Então, o tilintar, né, dentro da câmara do gasofilácio era um sinal que a pessoa era muito abastada, era muito rica. Aliás, na estrutura judaica, né, existia esse mecanismo de interação com Deus muito baseado em dádivas, em sacrifícios. Por exemplo, nascia uma criança judia, né? O casal ia até o templo oferecer e agradecer o nascimento e fazia um sacrifício de um animal. Era uma prática religiosa. Quem era muito pobrinho doava um animalzinho, provavelmente um animalzinho pequenininho, de pena, um passarinho, tá certo? Lembram várias passagens onde Jesus fala dos passarinhos, essa coisa? E quem era mais abastado doava animais de quatro patas, né? Porque era um símbolo, era uma referência à capacidade financeira das pessoas. Então Jesus, né, o Marcos segue na passagem dizendo o seguinte: nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Vamos fazer uma pausa aí. Vocês imaginem numa sociedade patriarcal, né, primitiva, de 2.000 anos atrás, na Palestina, dá para a gente supor que, como não havia INSS, não havia Bolsa Família, não havia nada, né, a situação de penura que vivia as viúvas. Até pelo fato de serem mulheres que habitualmente dependiam do sustento de homens, né? Imagina uma mulher viúva. E é interessante que nesta passagem o evangelista ele não se alonga, mas ele diz que essa mulher vai ao templo, deposita as moedas no gasofilácio sozinha. É possível que essa mulher também não tivesse parentes ou filhos, porque provavelmente se ela tivesse ido ao templo e tivesse um filho, ele teria acompanhado ela no ato de adoração a Deus. Então, ela era mulher, ela era pobre, ela era viúva e provavelmente não tinha descendência. O que era um peso enorme para as mulheres judaicas, né? Não ter filhos, né? E ela deita as duas moedinhas dela lá no gasofilácio. Então, segue o evangelista. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que esta pobre viúva, Jesus acentua o fato dela ser pobre, deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E aí começa uma reflexão de Kardec, que é muito interessante e muito profunda.
Mas antes da gente caminhar no comentário de Kardec para que a gente possa refletir, né, eu gostaria de lembrar, né, exatamente este último fato que o evangelista fala, né? O evangelista quer deixar para a gente uma noção de relatividade de valores. O que eu quero dizer com isso? E eu queria dividir uma experiência. Eu gosto muito de assistir, não sei se você já tiver a oportunidade, quem gostar de estudar textos do Evangelho à luz do Espiritismo, eu gosto muito de assistir um estudo que ainda existe até hoje, chama-se Miudinho, do Aloysio Elias, né? O Aloysio Elias, lá em Belo Horizonte, ele segue numa tradição que foi criada, entre aspas, pelo Dr. Honório Abreu, em Minas Gerais, de estudar o Evangelho em pormenores. E a Luísa Elias tem há mais de quase 10 anos estudado o Evangelho de Mateus, né? E certa feita, comentando o Evangelho de Mateus, o companheiro Luiz Elias fez uma reflexão que me tocou profundamente, eu trago até hoje. Ele diz o seguinte: que na matemática espiritual de Jesus, refletida no Evangelho, se cada um de nós, e aí vai uma reflexão que eu já deixo com vocês, tá bom? Se cada um de nós tem as condições básicas para o viver, eu quero dizer o seguinte: se cada um de nós tem uma casinha, tem um teto, né? Tem uma caminha, tem uma roupa, se nós fazemos refeições 3 vezes ao dia, né? Se nós temos uma dinâmica familiar mínima de segurança, né? Nós já somos ricos, sob a ótica do Evangelho. E se cada um de nós possui coisas além desses quesitos básicos, nós somos milionários. E isso é muito interessante, porque a gente vai vendo quantas vezes ao longo da vida a gente perde a nossa energia, a nossa saúde, a nossa paz, perde até a qualidade das nossas relações pelo supérfluo. E quando eu falo de supérfluo, eu não estou no supérfluo só como a gente habitualmente imagina, né? Não é o iPhone 27, estou brincando, nem sei se não tem iPhone 27, mas não é a viagem para a Europa, e não tem nada de mais contra isso, né? Eu só estou querendo deixar uma outra reflexão espiritual, né? De que a matemática divina funciona de uma forma diferente, né? Funciona de uma forma diferente. Muitas das vezes nós somos ricos, 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 e não nos apercebemos. Quem já teve, por exemplo, uma dificuldade respiratória, por exemplo, como muitos companheiros tiveram na época do Covid, fazendo insuficiência respiratória, internando, indo para a UTI, sabe o valor de uma respiração e uma expiração calma e tranquila. Mas muitas das vezes a gente vai perceber isso muito depois, né? Quem sabe o valor da consciência limpa e sem culpa, né? Muitas das vezes a gente só vai valorizar quando o remorso nos bate a alma, a mente por um ato mal praticado. Então, muitas das vezes nós somos muito ricos. E essa relatividade de valores me parece que é o que Allan Kardec quis transparecer ao resgatar a passagem do óbolo da viúva, no estudo desse capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E aí, Kardec começa citando assim a passagem, fazendo a sua reflexão, a sua interpretação. Muita gente deplora, lamenta, não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Segue Kardec. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser, alguns, ser sincera. Quem nunca ouviu, eu aposto que vocês já ouviram, aquela expressão assim: olha, eu vou jogar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar
tanta gente. Ó, eu vou ajudar o meu tio assim, a minha irmã assim, o fulano assim. Eu na casa espírita eu vou fundar uma creche, eu vou. Já ouviram isso? Eu já ouvi. E eis que a vida segue, a pessoa nunca ganha na Mega Sena, mas também ela não se arvora a fazer o pequeno, não se arvora a dar as duas moedinhas de centavos no gasofilácio da vida. Ó, a Cris está falando, eu já falei, mas eu nunca julguei. Mas é interessante, porque percebem, a nossa mente espiritual infantil tem uma percepção ainda que a caridade, né, que a dádiva, que a benevolência há de ser esse algo muitíssimo grandioso do tamanho de um templo de Jerusalém. E não é isso que os espíritos estão nos dizendo. Mas, enfim, há pessoas até que falam isso de uma maneira sincera. Mas aí Kardec segue o seguinte: dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todas. Será que isso no fundo, no fundo, no fundo é verdade? Será que isso não escamoteia, não esconde algo que está dentro de nós e nós sequer percebemos? Olha só, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, porque por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Amigos, isso é uma reflexão, é um ponto de interrogação que cala fundo na gente, né? Kardec segue. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se ele os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. E que Kardec está dizendo, meus amigos, que muitas das vezes, sem perceber, até sem mal intenção, sem intenção escusas, esse desejo nosso de possuir o muito para dar o pouco é um desejo escamoteado de adquirir coisas para si próprio, para gozar do supérfluo e para que eu dê uma moedinha esmolante para o meu próximo. Mas Kardec segue. Isso anula a intenção da caridade oferecida, porque antes de pensar no outro, eu pensei em mim. Nossa, essa reflexão é muito séria de Kardec. E muitas das vezes, meus amigos, nós fazemos isso de maneira despercebida. Querem ver? Quem de vocês, não precisa responder, não, fica só refletindo. Quem de vocês já ouviu, por exemplo, no trabalho da Casa Espírita? Vamos citar, num trabalho assistencial da Casa Espírita, falando assim: olha, domingo eu irei lá, eu vou assistir os meus pobres. Como assim, gente? Que meus pobres? Os pobres não são meus. E tudo que eu ofereço ao outro, na realidade, é apenas uma passagem de bens que, acima de tudo, vem de Deus. Eu só transfiro. Mas vocês percebem? Às vezes eu faço isso sem intenção. A minha casa, o meu estudo, os meus pobres, a minha reunião, é tudo meu, mas não é. É muito interessante essa reflexão de Kardec. Kardec segue assim: dissimula aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se os perscrutasses, aluno mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. E isso, meus amigos, quando Kardec começa a falar sobre a verdadeira caridade, como Jesus tentou mostrar a seus discípulos que aquela viúva pobre, abandonada, sem prole, deu algo profundo dela, né, dando aquelas duas moedinhas, eu me lembrei da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Vocês vão lembrar
essa pergunta quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Porque a caridade pode ser interpretada de diversas formas. Para um é a esmola, para outros é outra coisa. Mas como entendia Jesus? O que seria a caridade? Pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. E olha que interessante os comentários de Allan Kardec a essa resposta dos espíritos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a verdadeira caridade, interpretando Kardec, está relacionada às nossas relações, relacionamento, interação, contato. E existe até uma coisa tão interessante, muitas das vezes na esmola, nós damos a esmola para evitar o contato. Já viram isso? Moço, eu preciso de uma moeda. Toma aqui. Toma aqui como se dá uma pedra. Para que você não tenha contato comigo, eu vou te dar essa esmola. Já perceberam isso? Então, na resposta, na reflexão de Kardec, caridade verdadeira, ela se assenta na qualidade do meu relacionamento com o outro. Ela nos prescreve a indulgência, dulce, sermos doces uns com os outros, porque a indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Por isso que às vezes a esmola, não há nada contra a esmola, mas às vezes a esmola pode humilhar, pode sobressaltar o papel inferior que o outro possa ter. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Ah, isso a gente vê muito na sociedade. As pessoas valem porque elas têm, não pelos que elas são. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Porque aí, nesse sentido, a benevolência, a caridade, a esmola tem seu efeito anulado. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo as distâncias que os separam. E é tão interessante, todos os homens verdadeiramente caridosos, profundamente caridosos, eles nunca exaltam a si próprio, mas exaltam o outro, aquele que lhe oferece ajuda. Já viram isso? Quantas vezes Francisco Cândido Xavier, né, nas suas relações, ele enaltecia o necessitado, né, não conseguia sublinhar os defeitos dele e se anulava. Ele conseguia, a alma nobre que era, exaltar o outro e apagar-se a si próprio, como um símbolo de verdadeira caridade, né? Então, dentro desta lógica que eu citei, da interpretação lá do miudinho, né, que a matemática evangélica é uma matemática um pouquinho diferente da nossa matemática terrena, eu gostaria de trazer para vocês, não sei se vai dar tempo da gente ler todo o texto do Evangelho, mas não tem problema, a nossa intenção aqui é conversarmos, mais um tópico para que a gente possa refletir nessa diferença na avaliação espiritual, o que é realmente ter, o que é possuir, o que é dar, o que é verdadeiramente caritativo. Eu separei aqui, para que a gente pudesse bater um papinho, numa mensagem que está lá no livro Fonte Viva.
no capítulo 117. Depois vocês anotem, podem ler com calma, tá? Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia saudosa de Francisco Cândido Xavier. Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer assim, baseado numa passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante para que a gente reflita essa semana sobre essa questão da caridade do óbolo. Ele diz o seguinte, Emmanuel, o título da mensagem é o seguinte, olha, eu costumo dizer o seguinte, esses espíritos, né, eles não dão título de graça para nada, só o título já é um aprendizado. Olha que Emmanuel disse nessa mensagem, possuímos o que damos. A mensagem se chama Possuímos o que damos. Vamos com Emmanuel? Olha aqui que o benfeitor fala. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Quando a gente pensa, né, da maior ação caritativa, a gente pensa em dinheiro. Sem dúvida, diz Emmanuel, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Tudo bem, não tem problema nenhum isso. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Vou repetir. É imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiado de nós, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Aí ele continua na mensagem, vou dar um pulinho e vou na frase que eu quero aqui. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. O que diz Emmanuel aqui? Tudo que se refere à dádiva material, à esmola, ao larchan ou coisas de valor, não pertencem a nós, meus irmãos. São empréstimos, foram repassados pela bondade do Criador e que nós apenas transferimos de mãos. Mas continua Emmanuel. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. E a frase final que eu queria destacar com vocês. Possuímos aquilo que damos. Isso não muda tudo? Muda tudo. Porque nós só realmente possuímos espiritualmente aquilo que damos. E a consequência lógica e matemática disso é que toda vez que adquirimos coisas, nos endividamos. É como se a divindade colocasse nas nossas mãos empréstimos, bens espirituais ou materiais, e depois fosse o que fizeste das dávidas que eu te dei, como na parábola evangélica. Percebem? Lembram dela? Então, quando a gente pensa nisso, quantas vezes, lembrando o benfeitor de vocês, da casa de vocês, Francisco de Assis, que me vem em recordação, quantas vezes ele dava do que tinha de fundamental, era uma túnica, né? Mas dava da sua palavra, da sua canção, da sua alegria, ele que não tinha nada, ele que foi o maior imitador do Cristo, que andava de pés descalços, tinha uma túnica, um símbolo que amarrava a túnica, né? E todas as vezes que nós adquirimos coisas, nos endividamos. Eu me lembrei de Francisco Cândido Xavier agora. Certa feita, Chico Xavier, né, que chegava muito cedo à casa espírita, recebia de vez em quando a frequência de um homem muito abastado, muito rico, lá de Minas Gerais, né, para visitar de vez em quando lá os serviços da casa espírita, e Chico sempre o convidava para que ele se agregasse a alguma tarefa beneficente. Ele sempre dizia que estava muito ocupado, né, muitas tarefas, muitas coisas a fazer. E as visitas aconteciam, os convites eram reiterados por diversos anos. Certa feita, o Chico, com aquela mediunidade transcendente, chegava muito cedo, viu, né, bem antes de começar a reunião, que aquele indivíduo chegou à casa espírita.
né? Cabisbaixo, depressivo, vazio, né? E ele pergunta, mas o que foi, meu irmão? Não sei, Chico, eu estou muito. Algo acontece, eu sinto um vazio existencial, eu sinto uma tristeza, nada me preenche. E o Chico diz para ele, meu amigo, é, nós sempre lhe recomendamos que você tivesse se associado a algum trabalho no bem, há tantas pessoas necessitadas, pessoas tão aflitas. Pois é, Chico, mas agora eu decidi que agora eu vou me associar às tarefas espirituais da casa e eu vim aqui conversar com você. O Chico, meu amigo, mas agora vamos ficar por uma outra oportunidade, porque você agora está desencarnado. É uma história que nos chega, a gente não sabe se ela é anedótica, é verdadeira, mas ela traz uma simbologia muito grande, meus amigos, né? Essa nossa miopia espiritual em avaliar as dádivas que o Criador nos dá, nos fazem com que nós percamos a oportunidade de ofertarmos essa caridade profunda, verdadeira, espiritual, esse óbolo da viúva, que às vezes não é a moeda, é um sorriso, é um acolhimento, é um abraço, é uma escuta, é um telefonema, é uma mensagem, é um livro dado, né? Esses são as verdadeiras caridades, quando Emmanuel fala, que são essas irradiações que saem de nós e não apenas o recurso amoedado, né? Nós temos aqui 10 minutinhos, e aí eu vou seguir aqui no texto de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, o indivíduo, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. A verdadeira caridade existe um dispêndio de energia pessoal, de esforço pessoal, né? Quantas pessoas, às vezes, doam coisas, repito, para se livrarem das pessoas? Segue Kardec. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Lembra que eu comecei falando do templo? Que as pessoas iam oferecer sacrifício? O passarinhozinho, o animal de quatro patas, o óbolozinho, né? Mas me parece que Jesus veio trazer aos nossos olhos uma outra característica de sacrifício. Aliás, a palavra sacrifício vem de tornar sacro. O sacro ofício, esse sacro ofício é de ordem interna, é de ordem espiritual. O verdadeiro sacrifício está em sacrificar o nosso interesse, o nosso egoísmo, né? Os nossos desejos, as nossas vontades em favor do outro. Este é o sacrifício que mais agrada ao Senhor na linguagem evangélica. Infelizmente, diz Kardec, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, de fantasias, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável chance aleatória, do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Aliás, decepção é uma palavra que termina esse texto do Evangelho. E é uma palavra que nós devemos ficar muito atentos, meus irmãos, porque, como na história do Chico, né, muitas das vezes caminhamos para o caminho da decepção quando vemos que perdemos as inúmeras oportunidades que a divindade nos deu, nos ofereceu inúmeros talentos materiais ou espirituais e a gente não os utilizou, né? Bem, para que eu possa caminhar, então, aqui para o meu término, porque realmente é o que eu consegui programar aqui hoje com vocês, espero que a reflexão tenha sido de valia, né? Porque eu sempre digo, né?
O trabalho de interpretação do Evangelho é só uma incitação, é só uma provocação. Na realidade, o que vale muito serão as reflexões que nós iremos trazer, cultivar, reflexionar ao longo da semana em cada trecho de luz desse Evangelho que reflete os ensinos de Jesus. E hoje a gente foi convidado a fazer reflexão sobre essas dádivas superiores que a divindade nos oferece como recursos, né? De alívio ao sofrimento daqueles que nos cercam. E para que eu pudesse preparar esse estudo ontem, ao estar lá preparando, eu me lembrei de uma história que a gente não sabe o quanto foi verídico, mas enfim, está no ideário de nós espíritas, principalmente aqui, da cultura espírita do nosso país, uma história que provavelmente vocês já conhecem, mas eu gostaria de terminar. Sempre existe algum companheiro que não a sabe, não sabe da história. E lembrando que nós estamos pelo canais da internet, onde os estudos chegam a lugares muito distantes, pessoas até desconhecidas, sem conhecimento espiritual, nós nos lembramos através de uma reflexão da fala do saudoso médium Divaldo Pereira Franco, já na espiritualidade, quando que, numa palestra, ele revelou que o nosso querido e amado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, lá no ano de 1896, quando era militante, né, e já presidente, né, da Federação Espírita Brasileira, lá na sede da FEB, na Avenida Passos, nas reuniões homéricas que eram realizadas e que ele dirigia, um homem, né, que trouxe o evangelho na atuação do comportamento espírita no século XIX, que acabou com as cismas entre religiosos, cientificistas, um homem que era pulsava o coração. Certa feita, diz Divaldo Franco, que numa terça-feira chuvosa e fria na cidade do Rio de Janeiro, o doutor Bezerro desce as escadas da Federação Espírita Brasileira, né? E, ao descer da escada, encontra um homem abatido, mal vestido, febril, doente. Esse homem aborda o doutor Bezerra e pergunta: o senhor é o doutor Bezerra? Sim, sou eu mesmo, meu filho. Pois é, eu vim aqui porque pediram para procurar o senhor, para ver o que o senhor pode fazer para me ajudar. Eu sou pai de família, me encontro desempregado, desabastecido. Minha própria família, minha mulher e meus filhos também se encontram doentes. E eu gostaria de saber o que o senhor poderia fazer por mim. O doutor Bezerra, que tinha um hábito de dar aquilo que era do seu mais profundo material espiritual, coloca a mão nos bolsos do paletó e vê que lá estava apenas as moedas necessárias para retornar ao seu lar. E ia do centro da cidade ao bairro da Tijuca, né? E ele não teria como voltar para casa altas horas da noite. Ao que lhe ocorre, que ele tira o paletó, dá para aquele indivíduo febril, friorento, né? E ao dar, além do paletó, diz para ele: meu filho, você acredita na Virgem Mãe de Jesus? Acredito, sim, senhor. Então, vem aqui e me dê um abraço em nome de nossa Mãe Maria Santíssima. E abraça apertadamente e demoradamente aquele indivíduo. E ao terminar o abraço, diz para ele: meu filho, vá para casa e, em nome da Virgem Santíssima, abrace a sua esposa, abrace os seus filhos. É o que eu posso lhe fazer. E assim ocorreu. Aquele homem foi para casa. Algumas semanas depois, Dr. Bezerra, ao sair também da Federação Espírita Brasileira, encontra um senhor ao qual ele não reconhece. O homem lhe aborda e diz: doutor Bezerra, o senhor não me reconhece? Não, meu filho, não lhe reconheço. Eu sou aquele que esteve aqui numa terça-feira à noite lhe pedindo ajuda. Eu quero dizer e vim lhe agradecer ao senhor. O Senhor não me deu apenas o seu paletó, o Senhor me deu parte do seu coração, refletindo o amor de Jesus. Porque naquela noite eu cheguei em casa, como o Senhor havia me pedido. Eu abracei a minha esposa, eu abracei os meus filhos e algo milagroso aconteceu, doutor Bezerra. Porque nos dias seguintes nós amanhecemos revigorados, sem febre, bem dispostos. E o mais, o senhor não acredita. No dia seguinte, eu tive a visita de um amigo.
que veio me abordar na porta de minha casa e me perguntou: Fulano, eu fui contratado numa obra como pedreiro e imediatamente, não sei o porquê, eu me lembrei de você e venho aqui lhe convidar para que você se engaje junto com a mim nessa empreitada. Então, doutor Bezerra de Menezes, eu quero dizer que eu estou empregado e meus filhos estão bem. Vim lhe agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da nossa Mãe Maria. Essa imagem, esse símbolo, o símbolo de Bezerra, é bem esse símbolo de um homem que compreendeu a verdadeira caridade na sua profundidade. Não é apenas o paletó, mas é o abraço, a palavra, o amor, o afeto em nome de Deus. Tá bom, meus amigos? Que Jesus nos abençoe, né? E que a gente possa refletir, né, nesses mecanismos emocionais e psicológicos internos que nós temos, ainda nessa imaturidade, e possamos perceber as inúmeras dádivas que o Criador já nos oferece, para que nós possamos doar verdadeiramente dessa irradiação espiritual, como diz Emmanuel, em torno de nós, porque nós apenas possuímos aquilo que nós damos. E Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu estudo, pelas suas palavras. Foi muito enriquecedor. E esse estudo é muito bonito, né? É muito bonito, né? Nós só recebemos aquilo que damos, né? Então, lembrando Jesus, que cada um faça ao outro aquilo que gostaria que te fizesse. Então, que Deus te abençoe e que nós possamos refletir, cada um dentro de si, sobre esses ensinamentos do nosso mestre. Que possamos sempre contar com a sua presença aqui em nossa casa, nos ajudando a ampliar o nosso conhecimento sobre o Evangelho de Jesus, com essas histórias tão lindas, né, que você traz para todos nós. Que o Evangelho realmente é maravilhoso e tem ensinamentos muito profundos para o espírito imortal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que Bem, agradeço. meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje e ficamos muito felizes, né, por poder ouvir as palavras desse nosso amigo que falou com tanta propriedade sobre esse ensino tão profundo do Evangelho. Para a gente encerrar hoje o nosso estudo, porque retornamos amanhã às 16 horas para novos estudos na nossa casa, eu vou pedir para a companheira Ideína. Ideína, você pode, por favor, ligar seu microfone e fazer nossa prece de agradecimento, minha amiga? Ok, posso sim. Então, nós vamos elevar nesse momento o nosso pensamento ao Pai, em agradecimento, e podermos pedir, Senhor, lembrar desse abraço do Dr. Bezerra, que ele se faça junto a cada irmão que nesse momento necessita de amparo, de luz, e que nós sejamos dignos dessa doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece. Deus, Pai da vida, agradecendo a Francisco de Assis, que nos recebe em sua casa, nesse momento sublime, agradecendo a esse irmão que veio nos trazer esclarecimento, que a sua paz se faça no coração de cada um de nós. Mais uma vez, agradecidos estamos, Senhor, que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui nos despedindo, mais uma vez agradecendo ao Márcio pela disponibilidade de estar conosco e agradecendo a presença de todos vocês aqui. Que Deus nos abençoe sempre. E como nos ensina Francisco de Assis, paz e bem para todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite. Tchau. Obrigada a todos.